Bem-vindos a mais uma aula de História e Geografia do terceiro ano. Bem, vamos dar as boas-vindas fazendo a chamada. Ana Clara, Ana Júlia, Antônio Mateus, Ana Laura, Ana Larissa, Beatriz, Cícero, Fernando, Gabriel, Gabriela, Joel, Luiz Miguel, Pedro Tiago, Renan, Roberto Aquiles e Valdir. Bem, hoje vamos falar um pouco mais sobre bairros. Nós já falamos que o bairro é um lugar de convivência. O que é isso, professora? Bairro é mais que um ajuntamento de casas e prédios, ruas, avenidas, escolas, farmácias, lojas e praças. O bairro é um lugar de convivência. No bairro, podemos fazer muitas coisas. Podemos brincar na praça, na casa de um amigo ou mesmo na rua, se ela for segura. Também podemos fazer compras na padaria, farmácia ou supermercado. Muitas vezes pode ter escolas no bairro onde moramos. Bairro é uma parte da cidade. O bairro é formado por um conjunto de ruas e avenidas. Ruas, avenidas e praças. Ela faz parte da cidade. O bairro são uma referência importante na localização das ruas e tudo que existe nas cidades, como as casas, as escolas, as lojas, os escritórios. A divisão da cidade em bairros facilita a sua administração. Nos bairros também existem outras formas de endereço, como além de rua, tais como avenida, travessa, alameda, quadra, entre outros. Então vamos lá. Bairros são divisões geográficas das cidades repletas de particularidades. Podem ser classificados segundo a comunidade que os habita ou os elementos que os compõem. Os bairros são áreas compartimentadas que compõem uma cidade ou município, cujas características estão associadas ao processo de formação do local e às pessoas que nele vivem, e formam uma comunidade. Essa divisão geográfica deu-se mediante a necessidade de facilitar não só a locomoção, mas também os estudos e pesquisas em determinadas áreas, pois muitas delas se expandem com rapidez. Bom, é bom saber que a sua moradia pode estar localizada em uma rua, avenida ou praça. A rua, avenida ou praça onde você mora está localizado dentro de um bairro. O seu bairro faz parte da cidade. Na cidade, além do bairro onde você mora, existem outros. Por exemplo, nós moramos no José Walter. Aqui perto, nós temos Messejana, Parangaba, Itaperi, Planalto Ayrton Senna, Parque Montenegro, Mudubim. Então, esses são bairros próximos ao nosso bairro. Mas só existem esses? Não. Existem vários outros bairros em Fortaleza. Tanto que o Fortaleza é dividido em 5 regionais grandes, onde cada regional tem um número X de bairros. Tá? Isso tudo para facilitar a administração de quem? Do prefeito. Bem, coisas que podemos fazer no bairro. Brincar na rua. Jogar bola, jogar peão, esconde-esconde, corre-corre, futebol. Mas no bairro também há pessoas trabalhando. Aqui tudo bem, estão fazendo uma obra na rua. Mas podia ser quem? Podia ser o lixeiro, o gari, né? Existem as lojas, vários tipos de lojas que nós podemos ter aqui no bairro, como a gente já disse, né? Supermercado, padaria, farmácia, hospital. Então, nós vamos ter padarias, hospitais, farmácias. O nosso bairro tem tudo isso aqui.
Mas o mais importante para a gente aprender hoje é o que? É os tipos de bairro. Bem, cada bairro possui suas particularidades, quer dizer, suas características. Essas estão especialmente associadas à sua ocupação e ao local em que se encontra. Você já reparou que nas regiões centrais das cidades possui características geralmente comuns? Ou já reparou que as regiões mais periféricas ou suburbanas, na periferia, porque a gente mora na onde? Na periferia, aquela mais longe do centro, assemelham-se quanto à sua composição? Isto é, isto faz com que existam os tipos de bairro organizados segundo a ocupação das comunidades. De forma geral, os bairros podem ser constituídos por ruas, casas, edifícios, condomínios, indústrias, comércios, praças, shoppings, monumentos, entre outros. Podem também, segundo a sua localização, representar a cidade, em alguns aspectos como financeiro, turístico, tecnológico, entre outros. Turístico, tia? Sim. A praia de Iracema, ela é um ponto turístico. Então a sua localização, né, mostra que ali é uma área de turismo. Tipos de bairro. Primeiramente, é necessário dizer que não há uma classificação oficial para determinar os tipos de bairro. Os bairros recebem determinadas denominações segundo as suas características, a sua comunidade e a quantidade de comércio, residência, indústrias, empresas e repartições públicas. Também pode ser classificado segundo o valor do imóvel que nele se encontra. Portanto, os elementos observados de acordo com o senso comum é que nos fazem apontar alguns tipos de bairro, como residencial. O que é residencial? É uma residência. Tem mais casas do que mais indústria, do que mais comércio. Então vamos lá. São aqueles em que há o predomínio de residências, podendo ser casas térreas, sobrados ou até condomínios. Nesses locais, há pouca presença de comércio. Não quer dizer que não haja comércio. Por exemplo, o nosso bairro é um bairro residencial, mas aqui não deixou de ter o seu comércio. Cria-se neles uma identidade, pois a população compõe uma comunidade que frequenta diariamente lugares comuns e possui necessidades comuns. Os bairros residenciais estão espalhados pela cidade, e cada um apresenta suas particularidades. Esses podem ser mais ou menos populosos do que outros, maiores ou de menores extensão territorial que outros, mais arborizado. Você sabe o que é arborizado? Tem mais árvores ou menos árvores que outros, mais próximos ou mais distantes dos grandes centros do que outros. Bairro industrial. Vai ter mais o que? Indústria. Ok? São aqueles que predominam as indústrias e fábricas, por necessitarem de áreas maiores e, por vezes, produzirem não só poluição, como também muitos ruídos. Esses bairros encontram-se em regiões mais afastadas, mais periféricas da cidade. Muitas vezes, em seu entorno, estão bairros resididos pelos trabalhadores empregados nas indústrias. Nem toda cidade há bairros industriais. Bairro comercial, como centro da cidade. Ele é um bairro comercial. São constituídos principalmente de comércio. As ruas desse bairro são repletas de lojas de roupa, brinquedos, materiais de construção, eletrônico, ou estabelecimentos como padarias, açougues, frutarias, salões de beleza, entre outros. Devido à existência desse comércio, os bairros comerciais tendem a ser bastante movimentados. Os centros das cidades costumam ter muitos bairros desse tipo, mas eles podem ser encontrados em diversas regiões. O comércio
localizado no centro das cidades, facilita com que a população de todos os outros bairros possam deslocar-se até eles sem percorrer grande distância. Por exemplo, para nós aqui do José Walter, antes mesmo do centro, nós encontramos o Montese. Na Gomes de Matos ali é um corredor comercial. Você vê que tem ali, você não vê residência quase. Você vê simplesmente lojas de um lado e de outro. Então ali pode ser considerado como um bairro comercial. Por quê? Porque ele tem grande quantidade de lojas comerciais. Bem, agora falando de como o prefeito consegue organizar a vida da cidade. Bem, o dinheiro arrecadado pelo pagamento de impostos e taxas deve ser usado para melhorar as condições de vida, oferecer segurança à população, pagar os funcionários que prestam serviço à comunidade. Então, que impostos são esses? Bem, gente, tudo que a gente compra, até uma bala, um bombom que você compra, nele, no preço daquele bombom, já está o valor do seu imposto, ok? Servidores públicos são as pessoas que trabalham em serviços públicos da prefeitura, do governo do estado ou do governo do país. Por exemplo, as pessoas que trabalham em repartições, por exemplo, na UPA, no Gonzaguinha, ou então lá na Regional, no CRAS, certo? Todas essas pessoas são pagas pela prefeitura ou pelo governo do estado. Então, elas são servidores públicos. Mas vamos lembrar agora com calma o que são impostos. Impostos são pagamentos sobre as propriedades. Não importa se elas são grandes ou pequenas. Casas, veículos, calçamentos. Como eu disse, um bombom é uma propriedade sua. Então, você paga imposto sobre ela. Só que nós temos 3 tipos de impostos. Federal, que é controlado pelo presidente. Estaduais, que é controlado pelo governador. E municipais, que é controlado pelo prefeito. Aqui, a tia não quer falar sobre cada um. Eu só quis mostrar as siglas de alguns desses impostos. Alguns você até já ouviu o papai falar, como IPVA, ICMS, IPTU. O que é o IPTU? É o Imposto de Propriedade Privada. Por exemplo, a sua casa, a sua residência, ela tem um IPTU. Se você é o dono, todo ano você tem uma taxa para pagar pelo valor daquela casa. ICMS é pela movimentação bancária. IPVA é pelo veículos automotores, quer dizer, é o que o papai paga pelo carro, tá? E por aí vai, temos várias e várias outras tipos de impostos que a tia não vai falar sobre cada um, porque a tia não vai estar cobrando isso aqui de vocês. A tia botou apenas para mostrar a quantidade de impostos que a gente paga. Mas o que são taxas? Taxas são tributos incidentes sobre um fato gerador em razão de um serviço público, que ele é prestado ao posto à sua disposição. Por exemplo, a taxa de luz pública só pode ser cobrada pelos municípios. Taxas são pagamentos sobre água, esgoto, coleta de lixo, ok? Então isso aqui às vezes vem lá na continha da mamãe, lá na continha da água, lá na continha da luz. Se você parar para observar, vai ter um local lá dizendo quais são os impostos que você está pagando junto com aquela luz. Mas vamos lá. Essa aqui é uma lista dos serviços prestados pela prefeitura. Por exemplo, cabe ao prefeito a construção de rede de água e esgoto. Nosso bairro, graças a Deus, já tem água e esgoto. Mas tem bairro, gente, que fica aquela água fedida correndo na frente das casas.
fica aquele mau cheiro, atrai insetos, traz doença, certo? Tratamento de água para beber e do esgoto. Bem, a gente não vai falar sobre tratamento de água e esgoto, mas o que é isso? Eu não posso beber água direto do rio, ela passa pela central de tratamento de água. Antes de chegar à minha casa, mesmo ela chegando na torneira, eu não posso beber ela assim. Eu tenho que filtrar ou ferver. Mas depois do meu banho, depois de lavar a roupa, eu vou gerar o meu esgoto. A água vai estar o quê? Suja. E eu vou devolver água suja para o rio? Também não. O esgoto vai passar também pelo tratamento, para que ele volte menos poluente ao rio. Coleta de lixo. Bem, no Brasil nós já tivemos lixões, coleta, aterro sanitário, aterro controlado. Hoje os lixões já são proibidos, tá? Mas a gente nem vê pessoas rebolando lixo no meio da rua, isso é errado. Nós aqui no bairro, nós passamos 3 vezes por semana, né? Terças, quintas e sábados. Então você tem 3 dias para colocar o seu lixo fora para o lixeiro levar. Bem, cabe ao prefeito também fazer o calçamento das praças, limpeza da rua, arborização, que é colocar árvores para não ficar tão quente nas ruas e praças, construção e conservação de estradas, pontes, etc. Esse órgão que é ligado à prefeitura é o DENIT. A tia até pensou em falar sobre ele, mas aí vocês iam se confundir. Então a tia preferiu a tia dizer serviço de transporte. Ah, professora, mas a empresa é São Benedito, a empresa é Maraponga. Apesar delas estarem em particulares, elas fazem um contrato com a prefeitura. Então, o serviço de transporte público é fiscalizado pela prefeitura, mesmo ela sendo feita por pessoas ou por grupos particulares. Construção de creches, escolas, bibliotecas públicas. Bem, nós sabemos que existem as creches e escolas públicas, tá? Então, tudo isso é de cargo da prefeitura. Construção e funcionamento de postos de saúde, prontos socorros, hospitais públicos. Posto de saúde. Bem, o posto de saúde do nosso bairro fica ali na Avenida N, entre a G e a F. Prontos socorros seriam nossas UPAs, tá? Que nós temos ali na Avenida Perimetral. Hospital público, nós ainda temos o Hospital Gonzaguinha. Criação e conservação nas áreas de lazer, como parques e teatros, etc. Bem, aqui no campinho, próximo ao mercado, aqui entre a segunda e a terceira etapa, é uma área de lazer onde todo mundo pode jogar futebol, brincar, passear. Então essa conservação, sim, não deixar as pessoas quebrarem, se quebrar, consertar, capinarem, né, para não deixar o mato tomar conta. Então isso tudo é encargo da prefeitura. Bem, aqui está a nossa agenda de hoje. Caderno do Futuro, de História e Geografia, páginas 30, 31, 32, 33 e 34. Professor, é muita coisa? Não, porque normalmente essas questões são pequenas. São só 2 em cada folha, tá? Vocês vão ver que não é muita coisa, tá? E nesse caso aqui, entre essas páginas, ainda temos leituras dessas parecidas com que a tia colocou aqui no slide, tá? Então, ó, até a próxima aula.
e fique com o beijão da tia.